artigos sobre isso, especialmente relacionados à alimentação, porque eu gosto muito dessa área, né? Eu gosto muito da área da saúde e de coisas relacionadas à alimentação. Então eu comecei a estudar, antes de receber o meu diagnóstico, eu comecei a estudar sobre o assunto. E isso tem sido maravilhoso, porque o conhecimento é libertador, né? E a ignorância, ele nos aprisiona. Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente não faz o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, né? Então eu estudei muito sobre alimentação, sobre o que evitar, o que comer, né? Então, lá em Oséias 4:6 diz assim, que o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento das coisas, né? Especialmente nós que somos uma igreja que temos essa grandeza, uma grandeza de conhecimento no que diz respeito à alimentação. Então a hora chegou, a hora é agora. Deus está, visto que se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está nos dando uma oportunidade para que nós possamos ser renovados. E a questão da alimentação é uma questão muito séria que Ele nos convida. Ele tem nos exortado a isso, a prestar mais atenção à questão da alimentação. Então foi isso que eu fiz, né? Eu passei a estudar bastante sobre isso e a fazer os ajustes necessários para que eu passasse pelo tratamento, pelas quimioterapias, sem muitas reações, porque existe isso. Se o nosso corpo está inflamado, então nós vamos sofrer mais um pouco. Nós não vamos ser fortes, né, o suficiente para aguentar aquele rojão. Foram 17 quimioterapias que eu fiz. As vermelhas, que são as conhecidas, né, normalmente são um protocolo diferente para cada caso. E existem as vermelhas, dizem vermelhas porque o líquido é vermelho. Eu não sei exatamente a composição, mas existem as vermelhas que tem o líquido vermelho e as brancas que o líquido é transparente. Então elas judiam mais, elas são muito fortes, elas têm as suas reações fortes. Mas a luta, minha gente, é constante em todo o momento. Porque nas vermelhas eu perdi peso antes com a alimentação. E depois ela também nos deixa bem debilitadas, a gente não consegue comer, até água é difícil de beber, então a gente acaba perdendo peso por isso. E nas brancas, a gente tem uma fome de leão que a gente é capaz de comer o mundo. Então são guerras, minha gente, são guerras para todo lado. Tem um amigo nosso, tem um amigo meu e da minha irmã, que ele me relatou, ele já teve câncer, ele tem deficiência física e ele teve câncer também. Então hoje a gente conversa, ele me dá muito apoio, ele me dá muita força. Então ele me relatou, ele me disse assim: Sandra, existe uma grande batalha entre 3 exércitos sendo travada dentro de quem faz esse tratamento. Imagine só, né? Uma batalha de 3 exércitos. Então é luta para todo lado, luta para todo lado. Mas quando a gente tem Deus, e essa batalha tem muito a ver com a renovação da nossa mente, né? Como diz a carta de Paulo aos Romanos 12:2, onde diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu tinha dito antes, né? Antes do diagnóstico, eu pedi uma reforma a Deus. A minha reforma, ela começou de dentro para fora, né? Eu precisava passar por isso para aprender sobre alimentação, para fazer a reforma que Deus tem para cada um de nós. E eu me sinto feliz e privilegiada. Eu me sinto feliz e privilegiada porque, independente de eu estar passando por isso, mas Deus, Ele nos dá, Ele está conosco e nos dá em nossas mãos o que nós precisamos. Ele coloca em nossas mãos o que precisamos. Então, no que diz respeito ao tratamento de câncer, a nossa alimentação é fundamental, né? Vale a pena todo e qualquer esforço. Não é fácil não, minha gente, não tem sido fácil. Para quem vive 43 anos, desde que nasci, né? 43 anos, vou fazer domingo que vem, 43 anos. Para quem vive nos maus costumes durante a
vida toda, né? Comendo sempre aquilo que prejudica. Inclusive, eu sempre tive umas alergias muito fortes. E aí eu pensava comigo, né, com os meus botões, meu Deus do céu, eu nasci, era para eu viver numa bolha, porque tudo me faz mal, poeira me faz mal, aí o mofo me faz mal, aí eu não tinha consciência, aí eu vivia dependente de antialérgico, de remédio, sempre tive asma, tudo isso tinha relação com a alimentação, e eu nunca, assim, nunca pesquisei, nunca estudei sobre isso. Só agora só um tempo atrás é que eu me atentei a isso, né? Questão dos derivados do leite, questão do açúcar. Eu percebi que alguns doces, alguns tipos de doce me davam alergia rapidinho, assim que eu comia. Mas a vida toda eu sempre comi e sempre fiquei ruim, porque era assim que eu vivia. Quando a gente não tem conhecimento, não coloca em prática, a gente vive assim de qualquer jeito, né? Então eu vivia dependendo de remédio o tempo todo, até meus 20 e poucos anos eu ia morrendo para o hospital por falta de ar. Depois eu consegui uma bombinha que eu consigo controlar as crises. Mas na realidade, tudo isso é questão alimentar, é questão de hábitos saudáveis que eu não tinha, que nós todos precisamos ter ao longo da nossa vida, né? Então, graças a Deus, eu comecei a estudar, a colocar em prática, e eu tenho visto os benefícios. Depois que eu fui mudando a questão da alimentação, eu tive energia que eu nunca tive toda a minha vida, né? Forças, claro que nem todos os dias a gente está bem, mas no decorrer do tratamento, tinha dias e dias e dias que eu me sentia muito bem, muito disposta. Então, é desse jeito que Deus trabalha. Não é fácil, é difícil, como eu disse, mas esse conhecimento nos ajuda. E muitas vezes, né, eu tenho lido um livro, eu tirei um trechinho do que eu estou falando sobre esse livro que se chama Cuidado com o Corpo, que ele fala assim, muitas vezes nós sabemos que não é fácil, que muitas vezes essas mudanças na nossa vida, às vezes pela nossa força a gente não consegue, mas elas muitas vezes são precedidas por um acontecimento que gera choque. O impacto funciona como um gatilho que dispara uma medida de receptividade à mudança na mente e, consequentemente, nos conduz a essa alteração. Né? Todo esforço que fizermos em obediência aos princípios relacionados à saúde vai valer a pena. Então, muitas vezes é necessário que nós passemos por alguma coisa muito chocante, como, por exemplo, um diagnóstico de câncer, para poder ter consciência de que nós precisamos fazer mudanças na vida. Então, que nós todos possamos ter isso em mente e não precisemos, quem não teve o diagnóstico como eu de câncer, não precise ter um diagnóstico para poder mudar a sua rotina, para poder mudar os seus hábitos alimentares. Amém? Amém. Então, que nós tenhamos essa consciência. Sim, o mundo, no que diz respeito à mudança na mente, o mundo, ainda hoje, ele diz, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, para o mundo é uma sentença de morte. Ainda existe muito isso, né? As pessoas que olham para a gente com dó, que já vêm falar com a gente chorando, né? Como se dissesse, eita, você vai morrer já já. Né? E isso não é verdade. Isso é a mentalidade do mundo. Mas a nossa mentalidade não pode ser essa. Né? Também ouvi pessoas dizerem assim: misericórdia, eu com o diagnóstico desse, eu morria logo. Só de susto, né? Eu morria logo. Mas não é assim que a gente precisa viver, né? Qualquer diagnóstico, a gente precisa primeiramente ter fé num Deus que faz milagres, que faz todas as coisas, que tem o poder para todas as coisas, e que Ele age em nós, Ele age
Ele trabalha de acordo com a nossa ajuda também. Ele não faz nada sozinho. Nós precisamos estar vigilantes, buscar o conhecimento e fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Sermos obedientes, né? Não é fácil, minha gente. É uma luta contínua. E é uma luta que não acaba, na verdade, né? É uma luta que é durante a nossa vida toda. A questão da alimentação mesmo. Ultimamente, eu tive nas primeiras químios, que são as vermelhas, que são as mais fortes. Eu sofri menos do que eu estou sofrendo agora. Por quê? Por causa da quantidade de medicamentos, de antialérgicos. A gente tem um apetite que não é normal, não é de Deus, minha gente. É um apetite que não tem controle, que a gente não consegue ter controle. E isso machuca, porque a gente sabe que nós precisamos ter autodomínio. A gente sabe que a gente não pode comer de tudo e nem comer demais. Porque, há algum tempo atrás, na primeira congresso que eu fui, eu não era adventista, com a doutora Rosana Alves, a neurocientista, ela disse, toda bonitona, toda enxuta, magrinha, né? Disse assim: vive mais quem come menos. Então eu não esqueci dessa frase. Então nós precisamos nos controlar, nós precisamos nos conter. Não é fácil, não é fácil. Maus hábitos enraizados na gente. É muito difícil a gente controlar, mas vale a pena. Deus está conosco e vai nos dar a força necessária. Não podemos desistir. É perseverar. Os trancos e barrancos é perseverar. Né? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês e que Deus nos abençoe, que possamos ser firmes e fortes e estarmos atentas a ajudar outras pessoas, outras mulheres, né? O índice de câncer é muito grande. Cada dia que eu estava lá no hospital, todos os dias tinha pessoas, a primeira vez fazendo químio, né? Primeira vez as minhas, cada semana eu ia lá fazendo e todos os dias eu conhecia mulheres que eram a primeira vez, todos os dias. E as pesquisas científicas estão aí dizendo, né, o jornal, em 2025, não sei quantos milhões de casos vão ser diagnosticados de mulheres. Então precisamos estar atentos, vigilantes, cuidando de nós. A questão da atividade física é muito importante. Eu sempre, desde criança também, ouvia muito aquela frase, a noite foi feita para dormir. Então vamos dormir cedo para acordar cedo. Eu coloquei na minha mente, na minha rotina, de dormir cedo para acordar cedo, 5 horas, 5h30 da manhã, para poder fazer minha devocional, fazer atividade física. Eu faço atividade física em casa, eu saio, eu levo a menina na escola, faço atividade física, faço caminhada. E tudo isso vale a pena. Então vamos acordar, vamos fazer o nosso melhor agora, antes de algum diagnóstico. Vocês vão ver como vale a pena, como a gente tem uma qualidade de vida melhor quando a gente tem hábitos saudáveis. Amém? Amém. Amém.